A verdade é que se pá, eu odeio quando alguém diz que não sabe assistir aula, porque no mínimo você estudou por 9 anos no fundamental e mais 3 no ensino médio e não teve nenhum professor com a capacidade de te ensinar a como assistir a própria aula dele. Cara, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Natan, eu tô no alojamento da turma Ita do Aritsá, eu sou capixaba, mas eu moro em Fortaleza, atrás do sonho de ser aprovado na faculdade mais difícil do país. Esse vai ser um conteúdo extremamente low-fi, então eu quero editar bem pouquinho e eu quero conversar com você sobre como assistir uma aula de uma maneira muito eficiente. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como eu assisto e como eu não indico ninguém assistir. Eu vou te ensinar a melhor forma e a pior forma de como assistir uma aula, tá certo? E no fim desse breve ensinamento eu vou mostrar como foi a minha semana, a minha nona semana de estudos. Então, só você ficar aqui que eu vou te mostrar em números o quanto que eu estudei, o que eu estudei e a quantidade que eu estudei, tá certo? Em volume. E começando pela pior forma, eu acho que vocês já devem imaginar, que é o estudo passivo. Você assistir uma aula de uma forma extremamente passiva, parado. Você não participa da aula, você vê a aula acontecendo. Você não tá ali dentro, você só assiste. Isso não vai te trazer nenhum benefício imediato. Claro que existem algumas matérias que pode funcionar um pouco mais do que outras, mas no geral, principalmente para exatas, você precisa de ter algo ativo. Você precisa de fazer anotações, você precisa de resolver a questão que o professor está resolvendo junto com ele, você precisa prestar atenção, tirar as suas dúvidas, senão você vai estar com um estudo completamente passivo, de forma que, se eu te perguntar daqui 20 minutos qualquer coisa sobre a aula, você vai ter esquecido, cara. Isso não pode acontecer. Você, além de ter que lembrar daqui a 20 minutos, você tem que lembrar daqui a 3, 4, 5, 8 meses, que é o dia da tua prova. Então você precisa de ter algo ativo. Você precisa da escrita. Você não pode digitar, você tem que escrever. Não toda vírgula que teu professor diz, mas sim os pontos mais importantes, os pontos mais chaves. Então, a pior forma é você ficar parado, olhando pro professor, olhando a aula e não participando, estando incluído na aula. Você precisa se incluir, tá certo? E a melhor, cara, a melhor, com todo respeito é que eu faço, porque eu estudo há muito tempo, eu já testei várias formas de assistir uma aula. Eu já fui aquele cara que anotava toda a vírgula que o professor diz. Eu já fui aquele cara que ficava parado e só assistia. Eu já fui o cara que matava a aula presencial para poder assistir online depois, para poder ficar pausando a todo momento. Já estudei de todas as maneiras. E a maneira que eu mais gosto é presencial, sentado na primeira cadeira, na cara do professor, o professor a meio metro de você, você teve uma dúvida, você não precisa falar alto para todo mundo, você fala perto do teu professor. Em outras palavras, é buscar a sintonia, sabe? Uma sintonia, você tem que estar ali, perto do teu professor, conectado com ele, anotando os pontos-chave. Teve um ponto-chave, cara, que você quer focado, anota. O professor tá resolvendo uma questão, tu pensou numa variante daquela questão, tu anota, pô, daqui a pouco eu tento fazer ela desse jeito. Você não pode ser passivo, você tem lá ele, você tem que ser ativo, tá? O máximo possível, cara. Se não, cara, não dá. Daqui a 20 minutos tu vai esquecer, mas se você estudou ativo, teu professor tá resolvendo uma questão de dinâmica e você pensou, cara, e se tivesse a questão é sem atrito? Pô, mas e se tivesse atrito? Daqui aquilo vai ficar martelando na tua mente, tu vai pensar sobre naquela questão. Cara, e se tivesse um módulo aqui, pronto. Como que eu iria resolver? Eu não quero resolver uma questão de complexos por A mais B, eu quero resolver de uma forma analítica. Você tem que pensar, ser ativo, você tem que se desdobrar. Então, a melhor forma de assistir a aula é ativamente. Pega e anota tudo que for importante e caga pro que não for importante. Eu sei, na tua escola deve ter aquele professor que só sabe falar baboseira, mas também tem aquele professor muito focado e você precisa extrair o máximo dele. O máximo dele. E o máximo que você vai extrair não é vendo ele, é assistindo e participando junto com ele, tá certo? Enfim, rapaziada, isso aqui foi extremamente breve e agora eu vou trazer o meu estudo da semana. Eu conto minha semana a partir do domingo, então a semana começa no domingo e termina no sábado. Então eu vou começar falando do meu simulado, que eu fiz no dia 22, domingo dia 22. Estudei por 4 horas no domingo, vou deixar aqui o tanto que eu estudei. Foi um simulado de matemática, graças a Deus eu fui muito bem. Tô esperando uma nota por volta de 7
prova tava difícil, mas eu consegui achar as minhas questões, então eu tô esperando uma nota por volta de 7, talvez até 7,5. Lembrando que é de 0 a 10 e do ITA, tá, rapaziada? Segunda-feira, dia 23, eu estudei isso aqui, 9 horas e 40 minutos, sendo aproximadamente 5 de física, 2 horas e meia de inglês, e eu corrigi as questões que eu errei no simulado, que eu corrigi com o ChatGPT ainda, e com a resolução, que também o cursinho postou, e foi mais ou menos isso o meu tanto de estudos. Na terça-feira, um tempo bem parecido, 9 horas e 44 minutos, sendo que foi só física praticamente, mano, 8 horas e meia de física. Quarta-feira tem bastante aula, então teve um estudo um pouco mais passivo, não gosto desse termo, mas é porque eu não fiz tantas questões quanto nos outros dias, porque eu tive que assistir bastante aula, e esse aqui foi o tempo. Foram 5 horas de física, mais ou menos 3 de matemática e 1 de inglês. Nesse dia eu fiz 2 simuladinhos de inglês. Quinta-feira eu estudei por 6 horas. Quinta-feira eu não estudei de manhã, eu estudei só na parte da tarde e da noite. Então somei mais ou menos 6 horas, sendo 4 de física e 2 de matemática. Aí na sexta-feira eu esqueci de soltar de manhã, cara. Eu esqueci de soltar o tempo de manhã, então foram 5 horas e meia contando a parte da tarde e da noite. E de manhã, geralmente eu começo às 8 e largo às 11h30, então pode pôr umas 3 a 3 horas e meia, tá certo? Pra somar, sendo que eu fiz 2 simulados de física, porque neste domingo agora, hoje é sábado, tô gravando sábado, o domingo agora, que seria amanhã, tem um simulado de física, então eu ciclei simulados, eu fiz os simulados dos outros anos, do ano passado no caso, pra poder ir bem no simulado, que eu tô precisando ir bem no simulado. Enfim, e aí eu fiz 2 simulados e estudei mais 4 horas e meia de física. Essa foi uma semana bizarra de física, eu estudei, acho que foi a semana que eu mais estudei física na minha vida, porque eu preciso ir bem nesse simulado, eu tô com alguns objetivos internos aqui do cursinho, então eu preciso amassar esses simulados, consegui fazer todas as listas de todos os professores, e eu tô grande, eu tô bem confiante, e eu tô, enfim, esse ano tá sendo bom, tá sendo muito bom. Essa foi a minha 9ª semana de estudos, né? Deixa eu ver aqui, já é a 9ª semana de estudos, mas ainda tem bastante tempo até a prova, e enfim. Esse vai ser o tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui no YouTube, rapaziada. Um ensinamento e mais a minha semana. Um vídeo por semana pra você almoçar de boa na segunda-feira. Tamo junto, muito obrigado por assistir. E vambora, vamos pra cima. É um conteúdo que eu trago porque eu encaro vocês como meus amigos. Vocês que assistem aqui e eu quero que meus amigos passem. Tamo junto!